Fala aí galera, beleza? Tranquilo? Bem-vindos à primeira aula que a gente está tendo aqui de opções binárias, tá bom? Se você tiver qualquer dúvida, você pode estar entrando em contato com a gente. Essa aqui é a nossa primeira aula do curso, tá? Que eu estou ministrando para vocês, tá bom? Vamos algumas coisas que eu vou explicar aqui logo de cara, tá? A gente tem um gráfico padrão de OTC, tá? OTC seria o que, Daniel? OTC Over the Counter, né? Que é o mercado que não é o aberto, que não é aquele mercado espelhado do Forex, né? Que a gente tem as nossas entradas espelhada no Forex, que são as paridades de mercado reais, tá bom? Então, eu vou estar explicando vocês para vocês se especializar em OTC, vocês se especializarem no mercado aberto e vocês, consequentemente, ter resultados também, tá bom? Então, vocês podem ver minha primeira entradinha que eu estou dando aqui na aula, tá? Eu não expliquei ainda, mas eu vou estar explicando o contexto disso tudo aqui para vocês, porque eu quero que vocês lucrem junto comigo, tá? Eu quero que vocês coloquem isso na cabeça, eu quero que vocês lucrem junto comigo. Tá bom, Daniel, mas qual que foi o motivo dessa sua entrada? Galera, eu peguei um canal de baixa, né? Só na visão, tá bom? Só na visão, eu peguei um canal de baixa e acertei essa queda. A gente percebe-se que o que? Tá vindo numa forte tendência de baixa, correto? Tá vindo numa forte tendência de baixa e ele não ultrapassou esse nosso canal. E a outra vela terminou com uma, ó, aqui ele fez uma correção, a outra terminou vermelha, tende a continuar esse fluxo, tá? Mas vamos iniciar desde o começo, depois na próxima aula eu explico para vocês como fazer marcações, o que é o canal, tá? Eu vou deixar cru tudo, né? Vou deixar cru tudo. Como vocês podem ver, acompanhar aqui, né? A gente tem o mercado de OTC, a gente tem o gráfico, correto? O gráfico, que são os candles, né? A gente tem os candles. Cada candle desse é um tempo de 1 minuto, né? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Nesse quadrante aqui, a gente teria 5 minutos de operações, né? Com o candle de M1. O nosso operacional vai ser focado com M1 e 30 segundos, tá bom? M1 e 30 segundos, tá? Então, vai ser M1 e 30 segundos que a gente vai estar dando as nossas entradas. Então, presta atenção. Se você tiver com dúvidas das aulas, pode revisar de novo, tá bom? Pode estar fazendo a sua revisão, pode estar fazendo tudo certinho. A gente vai fazer um certo configuramento na plataforma que vai ser o quê? A gente vai vir aqui, nessa opção aqui, tá bom? Ó, a gente vai vir nessa opção, tá? E vamos clicar nela, correto? Vamos lá embaixo e vamos diminuir a opacidade da grade, tá? A gente vai diminuir a opacidade da grade, a gente vai colocar o modo desempenho, se vocês não tiverem modo desempenho. Eu costumo deixar o quê? A vela de alta um verdinho mais escuro e a vela de baixo um vermelho mais escuro também, tá? Eu não recomendo ficar colocando foto no gráfico se a foto for muito pesada, isso acaba te tornando um delay. Agora a gente vai vir o quê? Nessa parte aqui que você tiver, você vai configurar o candle, tá? Você vai colocar o candle, tá? Correto? E aqui você tem o time frame, né? Das suas operações, que é o time frame das velas de M1, M5, M30, M4, M5, tá? M5, H1, H10... H10, o que eu tô falando? H4, tá bom? Então, a gente vai ter essas configurações, essas certas configurações na plataforma para estar fazendo, tá bom? Aqui, você vai primeiro alterar, né? A gente vai colocar velas, né? Você vai vir com o gráfico em área. Isso daqui eu tô explicando para o pessoal que está iniciando, tá? Seu gráfico vai ter em área, você vai fazer o quê? Vai vir lá naquela marcação primeira, vai colocar velas, tá bom? Você altera a cor depois da vela, né? Eu gosto de deixar um vermelho mais forte e um verde mais forte. Depois a gente vai vir em o que, tá? Eu vou deixar essas marcações para a próxima aula. A gente vai primeiro focar aqui um suporte e resistência, tá? Para o pessoal que é mais iniciante.
Para o pessoal que é mais iniciante, a gente vai começar mais cruzinho e na próxima aula você já vai ter a configuração do indicador, para que ele serve, tá bom? E tudo mais. Galera, a gente sempre vai ter o quê? Um suporte, certo? Um suporte e uma resistência do preço, né? A gente vai ter um suporte e uma resistência do preço. O suporte e a resistência, a resistência a gente marca sempre acima, né? A resistência seria essa e o suporte seria esse. Por que ocasiona isso, um suporte e resistência? Vocês estão vendo que está vindo numa tendência forte de baixa? Ele tende a resistir o preço para retornar a pegar a sua alta. Para ter esse movimento, né, ele tem que ter sempre o suporte e resistência. Ah, mas Daniel, ele não está pegando uma tendência forte. Galera, a gente consegue surfar na micro tendência, tá bom? A gente consegue estar surfando nessa micro tendência, né? Mas o ideal é sempre a gente seguir o fluxo da tendência, né? O fluxo da tendência. O canal tá de baixa, a gente vai entrar em baixa, tá? O fluxo da tendência. Por quê? Isso evita muito o loss, né? Você tem que identificar esses padrões de reversão para você estar evitando o seu loss, né? Você tem que identificar os padrões de reversão para você estar evitando o seu loss. O indicador que eu vou passar para vocês vai ajudar muito, mas muito, a você pegar esse padrão de reversão, tá bom? Aqui, ó, a gente tem um padrão do martelo invertido. Se esse martelo invertido termina com uma vela, né, de baixa, correto? Uma vela de baixa, como esse terminou, calma aí, como esse daqui terminou, certo? Esse daqui terminou um martelo invertido, esse daqui configurou a nossa tendência de baixa, né? A próxima entrada a gente pegaria o put, né? A gente pegaria o put na próxima entrada, por quê? A gente teve um martelo invertido, teve uma vela elefante de confirmação de venda, então a gente pegaria a nossa entrada aqui, tá bom? A gente acabaria pegando a nossa entrada a favor dessa tendência, tá? Vocês estão vendo que tá ricocheteando nesse suporte, ó, né? Tá ricocheteando nesse suporte, ele tá respeitando o suporte, ó, terminou a vela, mas tende a continuar um fluxo de baixa, tá? Ele tende a continuar esse fluxo de baixa para tá rompendo, tá? Então a gente pegaria, sei lá, um put, né? A gente pegaria um put a favor, né, da projeção de mercado. Como ele já bateu muito aqui, ele já teve vários toques, a gente pegaria essa tendência para baixo também, tá bom? A gente pegaria essa tendência a favor, né, dessa micro, que seria a baixa, para a gente estar dando continuidade a esse fluxo, tá bom? Normalmente o pessoal entraria comprado aqui. Só que eu vou identificar um erro, né? Dessa continuidade de fluxo, eu vou identificar um erro. Eu vou dar entradas certas e vou dar entradas erradas para vocês estarem vendo, tá? Mercado não é só o win, galera. Então eu entrei com a mãozinha de Soros, perdi R$400 do lucro e mais o 500 da minha mão fixa, tá? Então a gente volta para a mão fixa. Eu vou identificar o padrão para vocês, certo? Aqui. A gente, lembra que eu falei para vocês que tem um padrão de reversão de tendência? Aqui o preço está consolidado, correto? O preço está consolidado e se você olhar o gráfico passado, né, o que aconteceu no passado, né, a gente tem a confirmação aqui, tá, galera? A gente tem a confirmação aqui. Então, seria um erro muito grave da gente estar entrando na continuidade desse fluxo, sabendo que no passado teve essas reversões que aconteceu aqui também, né? São as reversões que aconteceram aqui, né? A gente está tomando um segundo loss seguido? Tá, beleza. Mas a gente está certo na nossa análise, tá? A gente está certo na nossa análise e está perceptível isso, tá? Eu acabei acreditando que ele reverteria a situação, tá? Ele pode estar pegando e subindo nessa vela, porque aqui, né, esse pavio, ele indicou uma rejeição do preço, indicando uma força de alta. Aqui ele indicou a rejeição do preço, indicando uma força de alta. Aqui também a mesma coisa. Só que o que? Entra aquela questão de tendência forte de baixa,
micro tendência de baixa, tá? Então seria muito arriscado a gente tá entrando comprado toda hora. Se eu tomei 2 loss, né? Eu diminuo um pouquinho a mão dependendo da minha banca e vou tentando recuperar isso com os soros, tá? A gente tenta recuperar isso com os soros. Aqui, galera, eu tô fazendo leitura de gráfico, não tô indicando para vocês, não coloquei indicador nenhum. Então, peço paciência e aqui é tudo transparência, tá? Então, eu tô 2x1, por enquanto eu tô 2x1, tá? E eu vou explicando para vocês. Eu vou dar entrada, vai tomar loss? Vai. Eu vou dar entrada, vai dar win? Vai. Tá bom? Então aqui não é uma... eu quero só identificar a entrada que vai dar win. O intuito, sim, é isso. É identificar a entrada que só vai dar win. Porém, eu quero mostrar para vocês que tem risco também no mercado. Eu quero mostrar para vocês que há riscos que a gente tem que estar evitando. Tá bom? Então, o primeiro passo é a gente identificar o nosso suporte e a nossa resistência, né? A gente identificou esse suporte, essa resistência, a gente faz as nossas marcações. Não necessariamente precisa, tá? Não necessariamente precisa ser, eu vou dar um zoom de uma vela lá de H1 para estar marcando, né? Eu vou colocar em H4 ou H1 para estar marcando meu suporte e minha resistência, tá? Ó, por mais que queira ou não, né? H1 tá aqui, ó, quase bateu no meu suporte, né? Quase bateu no meu suporte, né? A vela anterior de H1 quase bateu no meu suporte e a resistência tá no pavio certinho, né? E ele tá querendo respeitar ainda. A resistência bateu no pavio certinho, né? Então a gente pode trabalhar com o gráfico assim mesmo, né? No zoom, trabalhando no M1, no zoom, tá? Aqui ele já tá revertendo, querendo reverter. É um pouquinho arriscado? Porém, se ele configurar essa reversão, né? Se ele configurar essa reversão de um suporte, e a gente já identificou em H1, dá sim talvez para arriscar mais uma entrada de alta. Mas isso se tornaria muito, muito arriscado. Você tem que ter uma certa banca para estar aguentando, né? Ele está retornando a zona, ele retornou a zona de baixa, né? Ele retornou essa zona de baixa porque ele não identificou um falso rompimento para a gente, né? Então não tem um motivo de eu estar entrando comprado lá, tá? Ele identificou para a gente que não foi um falso rompimento, então a gente continua seguindo esse fluxo de baixa, por mais que exista um suporte ou uma resistência, tá bom? A gente continua esse fluxo de baixa, tá? Não tem o porquê da gente estar entrando comprado lá, por mais que ele identificou o padrão, né? Ele identificou, eu peguei ainda uma taxa muito ruim, né? Ele identificou o padrão pra gente de uma reversão, né? Fez aqui uma velinha, só que aqui ele fez essa rejeição. Se ele não tivesse feito essa rejeição de preço, quando eu falo, galera, rejeição, a rejeição constitui no pavio, tá? Se ele deixou essa rejeição e abaixo do meu suporte e a minha tendência tá forte de baixa, tá? Não tem o porquê de eu dar continuidade em alta, tá? Não tem o porquê de eu dar continuidade em alta. Muita gente erra nisso, muita gente peca nisso, né? Ou às vezes o quê? A pessoa vai lá, vê, ó, tá dando uma verde, né? 2 verde, 3 verde. Aí chega na quarta verde que ela vai tocar no suporte, ela faz isso aqui, a vela, ó. Ela vai, volta, vai, e do nada ela explode para cima, né? E o queridinho vai querer ter entrado vendida aqui, para ela bater no suporte e cair. Você vai tomar um loss bonito aqui, cara. Né? Depois eu vou no Paint e te mostro, ó, tá vendo aqui que ela tá indo e voltando, querendo pegar um impulso, né? Ela quer pegar um impulso para continuar, para ele reverter uma tendência, né? Ele vai sair dessa tendência forte de baixa, né? Que é a micro, para dar continuidade. Mas isso ele tem que indicar uns candles bons pra gente. Eu vou passar uma aulinha de candles para vocês, tá bom? Eu vou estar dando uma passada de aula de candles para vocês, como você identificar esse padrão. Por enquanto eu só estou explicando alguns erros e alguns acertos que você pode estar tendo, tá? Vou tirar do zoom. Aqui a gente já consegue diminuir, né, o nosso suporte, correto?
A gente consegue estar diminuindo o nosso suporte e aqui acaba se tornando uma resistência. Se ele romper essa resistência, né, que antes era um suporte, a gente talvez pode identificar um padrão, um novo padrão de alta. Agora, se ele romper esse suporte, a gente pode estar pegando a continuidade, né, de baixa, tá bom? No pullback. Mas o que é um pullback, Daniel? Ó, pullback é isso aqui, galera. Vocês estão vendo que ele rompeu mais de 50% do corpo da vela, né? Se ele rompeu mais de 50% do corpo da vela, eu vou dar outra coisa aqui. Ele rompeu mais de 50% da vela num suporte forte consolidado, correto? O pullback é o quê? A vela buscar esse suporte para retornar para baixo, que foi o que aconteceu. Ela deu o pico, né? Ela deu esse pico e acabou retornando. O ideal para você sempre pegar um pullback é ele ter rompido mais de 50% do corpo da vela, galera. Se ele rompeu mais de 50% do corpo da vela, é porque ele identifica que a próxima entrada, sim, vai ser um pullback excelente pra gente, tá? Vai ser um pullback excelente pra gente e ele tá confirmando de novo uma tendência de baixa, tá bom? Aqui ele tá consolidado, né? Por enquanto a gente não operaria esse gráfico, tá? Vamos abrir outro para ver se tá melhor. Tá a mesma coisa praticamente, OTC é quase tudo igual, tá? Então, acabou rompendo, né? Rompeu. Só que tem aqui que ele rompeu menos de 50%, tá consolidado o preço, né? Tava consolidado o preço, ele rompeu menos de 50%. Eu quero a confirmação nessa vela, né? Eu quero a confirmação nessa vela. Se essa vela terminar verde, eu posso até continuar a tendência de alta. Se ela terminar vermelha, ela tende a retornar à zona de baixa, tá, galera? Ela tende a retornar à zona de baixa. Aqui a gente tem a outra resistência. E entra aquele formato que eu falei para vocês. Da vela tá aqui, ó, né? Tá sambando para tá explodindo e tá te dando o famoso loss, tá bom? Então, a gente tem que identificar esses padrões de vela para a gente não tá correndo o risco de tá tomando o nosso loss, né? Podemos jogar M5 para ver o que está acontecendo? Podemos. Tá vendo que está retornando aqui ao canal de alta, né? Ele quer retornar ao canal de alta, né? A gente consegue surfar esses 5 candles, tá bom? Então terminou verde, a gente entraria comprado, né? Para dar segmento ao fluxo, né? Dar segmento ao fluxo. Essa vela, lembra que eu falei para vocês, ela terminou verde, a próxima a gente entra comprado. Se ela terminasse vermelha, a gente não entraria, tá bom? A gente não entraria, por quê? Se ela termina vermelha, ela vai identificar pra gente que ela tende a retornar ao canal de baixa, né? Aqui ela já está concretizando e identificando pra gente que ela vai ter a reversão, né? Que a gente está precisando. E entra os padrões de vela, né? Os padrões de vela o quê? Que as velas estavam perdendo força, houve um rompimento de uma consolidação que não foi fraco, né? Houve um rompimento de uma consolidação forte, dando o nosso win, tá? Eu vou até falar que vai ser o win. Acabou trolando aí, deu um loss pra gente. Mas enfim, a nossa análise tá certa, tá? Se fosse aqui IK Option, né? Se fosse IK Option, ela terminou na nossa taxa, correto? Se ela terminou na nossa taxa, a gente teria pego o win. Teria ficado no 0 a 0, aliás. E a nossa análise, ela está correta, tá? Ela está correta. Vocês podem ver que ela está continuando essa tendência, né? Ela está querendo continuar essa tendência forte de alta. Então, agora eu estou praticamente... Eu tô 3x2, tô 3 loss e 2 positivo, tá? Igual eu falei pra vocês, eu vou mostrar win e eu vou mostrar loss. Só que identifica o padrão, galera. Identifica o padrão. Eu falei a entrada que eu entrei errado e eu expliquei o motivo que não era pra você estar pegando, tá bom? Eu expliquei o motivo que não era pra vocês estarem pegando, tá? Então, tomou o loss, diminui a mão, tá? Aqui ele quer continuar essa tendência forte, né? A gente entraria... Ô, bunda mole. Entraria comprado, tá? Por quê? Ele já fez o rompimento dessa consolidação.
ele já identificou uma correção e nessa correção ele identificou mais um rompimento, né? Um rompimento de alta. Tende a continuar essa força de alta e a projeção dele é pegar esse ponto aqui, galera, ó. É pegar esse ponto aqui, a projeção, tá? A projeção da vela é pegar o ponto da resistência, né? Por isso que se chama um fluxo, né? Aqui a gente pode identificar que ele está num fluxo de alta, tá? A gente pode identificar que ele está num fluxo de alta. Então, se ele está num fluxo de alta, a tendência é continuar alta. Se ele está no fluxo de baixa, a tendência é continuar de baixa, tá? A tendência é continuar de baixa. Agora eu estou 2x4, né, praticamente. Tô 2x4. Mas isso não me abala, tá? Não me abala nunca. Eu tô aqui explicando para vocês e eu tô mostrando para vocês a realidade, tá bom? Tô mostrando a realidade, tô mostrando sem indicador, tô mostrando sem nada, tá? Apenas um suporte e uma resistência para você estar dando a continuidade. Aqui eu já não pegaria mais, né? Porque essa vela, ela fez a rejeição e ela quase engolfou anterior. O que é o engolfo, Daniel? O engolfo é quando... Aqui, ó, acontece aqui. O padrão de engolfo. Essa vela aqui, né, foi menor que essa daqui, né? Então, essa vermelha engolfou a verde. Ela engoliu, né, e ela estava numa tendência forte, que é a micro, de baixa. Então, identifica um padrão um padrão muito forte para a gente, né? Identifica um padrão muito forte para a gente. Igual eu falei para vocês, ó, essa verde, por mais que terminou verde, ela já terminou fraca, né? Já terminou fraca. A outra ela quer continuar, porém aqui não está no fluxo tão da hora, não tá. Ela acabou de sair de uma consolidação. A gente tem que dar uma guardada nisso. Não é, eu vou ficar entrando igual um louco, né? Igual um louco, tá? Às vezes a gente vai pegar uma sequência de 6x0, 7x0, 8x0, tá bom? 8x0, às vezes até 10, tá? Mas a gente tem que pegar o padrão corretinho. Depois o segredo vai entrar, que é os indicadores, tá bom? O indicador vai identificar o padrão da reversão de tendência pra gente, tá? Então, essa aqui foi a primeira aula identificando um suporte e uma resistência, tá? A gente sempre vai marcar a resistência, né, nas duas últimas velas, certo? As duas últimas velas a gente vai estar marcando a nossa resistência e as duas últimas velas a gente vai estar marcando o nosso suporte. Não necessariamente, eu vou esperar marcar aqui para bater nesse suporte para romper. Não, você pode estar marcando aqui mesmo, né? Na onde está acontecendo, para você ter mais oportunidades de entrada, tá? Você pode estar marcando aqui mesmo para você ter mais oportunidades de entradas. A próxima aula eu vou identificar para vocês como vocês marcam uma LTA e uma LTB correta, tá bom? Uma LTA e uma LTB correta, tá? Então eu aguardo vocês na próxima aula. Essa aqui é a nossa primeira aula por enquanto. Eu espero que vocês estejam gostando e eu serei o mais transparente possível para vocês, tá bom? Então eu aguardo você lá no próximo capítulo.